Capítulo 492, Combinação da espada e Kim. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Q.C., Bru. Júnior, nem mesmo um ano se passou quando te vi e você já alcançou o rank Lord verdadeiro. Eu gostaria de experimentar o poder de batalha de um gênio incomparável. O Lorde da Cidade do Lago Inundante ficou extremamente surpreso por seu ataque ter falhado, sua expressão escureceu e sua raiva ferveu. Apesar de os dois ainda não terem se confrontado cara a cara, o Lorde da Cidade podia sentir a terrível velocidade de Zhao Feng. Em apenas um instante, Zhao Feng não apenas evitou o ataque do Lorde da Cidade como também salvou Jiang Sanfeng de Ye. Para a maioria dos lordes verdadeiros, ser capaz de evitar o ataque do Lorde da Cidade do Lago Flutuante não era nenhum problema, mas salvar as pessoas ao seu redor ao mesmo tempo era algo impossível. Agao. Com um lampejo vermelho, o Senhor da Cidade do Lago Inundante desapareceu e reapareceu logo em seguida, a poucos metros de distância de Zhao Feng. Punho das chamas mística bloqueando os céus. O punho do Lorde da Cidade era como um vulcão, liberando uma poderosa e invisível pressão entrelaçada com uma violenta aura vermelha de fogo, bloqueando todos os caminhos de retirada de Zhao Feng. O coração de Zhao Feng pesou ligeiramente. A intenção e domínio do Lorde da Cidade do Lago Inundante superou os dos Lordes verdadeiros no estágio inicial. Este punho se baseia principalmente em bloqueio, prevenindo para que o outro lado não se esquivasse facilmente. Kill. Zhao Feng, assim como um feixe de luz, desapareceu. Boom. O soco do Lorde da Cidade conseguiu acertar apenas as ondulações de ventos e relâmpagos, enquanto Zhao Feng apareceu flutuando logo acima do Lorde da Cidade. Este Zhao Feng realmente fundiu o vento e relâmpago em seu movimento, o que deixou sua trajetória difícil de ser visto a olho nu. A mestra do Palácio da Espada Qin, que estava nas proximidades, observando, ficou atordoada. Embora Zhao Feng ainda não tenha mostrado nenhum poder de batalha, sua velocidade pode ser classificada como de primeira classe no país Grande Domo. No ar, a figura de Zhao Feng gradualmente subiu em direção às nuvens. Era como se ele não quisesse que a briga se espalhasse pela cidade do Lago Inundante. O Lorde da Cidade ficou um pouco surpreso, mas também alegre, pois ele poderia agir sem ter que se preocupar com nada. Explosão da nuvem de chamas mística. Como um mar de nuvens vermelhas, a luz vermelha explodiu, criando uma tempestuosa nuvem de chamas carmesim, varrendo por uma área de 1 quilômetro. O poder aterrorizante das chamas fez com que os corações de muitos na cidade abaixo estremecessem. Muitos começaram a suar, não conseguindo suportar o calor. O Lorde da Cidade já começou a usar seus ataques de longo alcance. Vamos ver como aquele garoto irá se esquivar. Alguns dos especialistas do reino espiritual verdadeiro discutiam. Em meio às nuvens flamejantes, um jovem de cabelos azuis estava envolvido por ondulações de vento e relâmpago que, com sons crepitantes, destruiu as nuvens em pedacinhos. O Lorde da Cidade lançou várias rodadas de ataque, sendo que alguns ataques eram mais poderosos que o último. No entanto, Zhao Feng não atacou, apenas evitou calmamente os ataques do Lorde da Cidade. Mesmo alguns do reino ascensionado abaixo puderam ver que a velocidade de Zhao Feng facilmente superou a do Lorde da Cidade. Júnior, por que você não está revidando? A raiva do Lorde da Cidade começou a aumentar, mas ainda havia um traço de confusão em seu coração. Relembrando deste garoto, desde a fuga há alguns anos até agora, sua apreciação passou para a raiva, então para a intenção assassina. No entanto, quando Zhao Feng chegou até sua porta, o Lorde da Cidade percebeu que não seria fácil derrubá-lo. Zhao Feng não revidou, apenas permitiu que ele enviasse uma enxurrada de ataques. O Lorde da Cidade não era idiota. Não foi difícil para ele ver que a força dessa estrela em ascensão, sob o título de gênio incomparável, provavelmente era maior que a sua.
Quando cheguei à cidade do Lago Inundante, embora eu tenha sido forçado a me casar pelo Lorde da cidade do Lago Inundante, no meio ano em que tive na cidade, o Lorde da cidade me deu indicações e grandes quantidades de recursos para o cultivo. Lembranças desse tempo apareceram na mente de Zhaofeng. Quando Zhaofeng estava sendo procurado pelo mestre Ayun, ele teve que ir para o país Grande Domo, mas ele não conhecia ninguém nem mesmo o país grande. Pode-se dizer que ele estava em um ponto baixo na vida. Nesse período, com a identidade de genro do Lorde da cidade do Lago Inundante, ele recebeu e desfrutou de bons recursos e cultivou com mais estabilidade. Além de forçá-lo a se casar, o Lorde da cidade verdadeiramente o admirava, dando recursos e apontamentos. Ele realmente pensava em Zhaofeng como seu genro. Se não fosse por este fato emocional, o Lorde da cidade não teria ficado tão irritado com a fuga de Zhaofeng. Eu vivi o ponto mais baixo da minha vida na cidade do Lago Inundante. Depois disso veio a minha ascensão. Eu aprecio sua ajuda. Além disso, Qingjin. Quando Zhaofeng pensou até aqui, seu coração estava cheio de gratidão e culpa. Especialmente para o incidente com Liu Qingjin. De acordo com o senso comum, quando alguém não retorna de um domínio de herança, sua chance de morte é de 99%. Foi por causa disso que Zhaofeng não estava disposto a contra-atacar. Liu Jiutian, provavelmente você não vai conseguir pegar ou matar esse garoto sozinho. A voz suave e agradável de uma mulher soou. A dona dessa voz era a mestre do Palácio da Espada Qin. Mestre da Espada Qin, contanto que me ajude a matá-lo, eu ficarei lhe devendo um favor. O Lorde da cidade do Lago Inundante disse. Se ele não fosse capaz de derrubar Zhaofeng em seu próprio território, ele não só perderia o rosto, como a reputação de toda a família Liu. O irmão Liu é muito sério, aceita sangue de ferro, é nossa inimiga. A mestre do Palácio da Espada Qin sorriu, ainda mais alegre em seu coração quando ouviu tal sentença. Ela só não interveio nessa luta antes, porque ela estava esperando por esse favor. Se eu puder ajudar o Liu Jiutian a derrubar o Zhaofeng, receber a 9ª partitura do Qin Celestial será algo justificado. Além do mais, o corpo de Zhaofeng deve ter grandes segredos que obteve da misteriosa herança. Pensando até aqui, a mestra do Palácio da Espada Qin ficou bastante excitada. Entendendo isso, ela se tornou alguém necessária para ajudar o Lorde da cidade a vencer Zhaofeng. Zhaofeng, você traiu a confiança e fé da família Liu quando fugiu do casamento. Mas você ainda se atreve a voltar para a cidade do Lago Inundante para buscar vingança. Esta mestra de palácio fará você pagar por seus atos. A expressão da mestra do Palácio da Espada Qin ficou fria e, com um aceno de sua mão de jade, um Qin e uma brilhante e cristalina espada apareceu na frente dela. Ela segurou o Qin em uma mão enquanto controlava a espada com a outra. Naquele instante, notas pesadas como o som de trotar de cavalos surgiu, se transformando em uma força invisível que avançou em direção a Zhaofeng. Combinação da espada e Qin. Um brilho cristalino de 3 cores foi liberado da espada, se transformando em um feixe de espada que perfurou em direção a Zhaofeng. A combinação do Qin e da espada foi perfeita. O som do Qin se transformou em um poder invisível que perturbava tanto a mente quanto a alma, podendo até prejudicar os órgãos internos do corpo. Com este Qin em mãos, mesmo um poderoso exército não seria capaz de se aproximar da mestra do Palácio da Espada Qin. E aqueles abaixo do Rank Lord verdadeiro poderiam ser mortos instantaneamente. E esse ataque de espada era a lendária técnica da espada voadora, qual permitia controlar uma espada pelo ar e enviar feixes de espada continuamente de todas as direções. Merda, é a mestra do Palácio da Espada Qin. Jiang Sanfeng e Jie exclamaram. Os dois não tinham percebido que havia outro Lorde verdadeiro presente além do Lorde da cidade Liu Jiutian, que era também uma figura importante, a mestra do Palácio da Espada Qin. Um imperador, 3 seitas, 4 famílias.
As 8 grandes facções do país Grande Domo decidiam o destino de milhões de pessoas deste país. A mestra do Palácio da Espada Qin era a líder de uma das 3 grandes seitas. Seu status era comparável ao do vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Quando ela atacou, a situação mudou instantaneamente. Seu esplêndido ataque combinação da espada e Qin veio por trás, colocando Zhao Feng em uma situação perigosa. Jiang Sanfeng e Jie, que estavam mais abaixo, não puderam deixar de amaldiçoar, essa mestra do Palácio da Espada Qin é extremamente sem vergonha. Mesmo estando em maior número, ainda usa ataques furtivos. Em termos de poder de batalha, a mestra do Palácio da Espada Qin não estava entre os maiores especialistas, mas em termos de problemas, ela definitivamente estava entre as melhores. A combinação de espada e Qin era algo estranho e imprevisível, suficiente para fazer com que a maioria dos lordes verdadeiros tivesse dores de cabeças. Boa! A mestra do Palácio da Espada Qin é dito ser um especialista no trabalho em equipe. Se sua combinação da espada e Qin funcionar juntamente com Lorde Verdadeiro, as probabilidades de matar outro Lorde Verdadeiro aumentam grandemente. Os olhos do Lorde da cidade se iluminaram quando ele viu o ataque da mestra do Palácio da Espada Qin. Tempestade de espada e Qin. O som das notas do Qin no ar de repente se transformaram em uma tempestade, enquanto feixes de Qi espada cobriam o céu, como chuvas de estrelas cadentes, bloqueando todos os caminhos de retirada de Zhao Feng. O ataque da mestra do Palácio da Espada Qin não se limitou apenas ao mundo físico, as notas sonoras de seu Qin também poderiam abalar a alma e prejudicar os órgãos internos. De onde essa mulher surgiu, e como ela ousa interferir nas queixas do Lorde da cidade? A expressão de Zhao Feng escureceu. O ataque da mestra do Palácio da Espada Qin perturbava seriamente suas ações. Ele só não revidou contra o Lorde da cidade por causa de sua ajuda no passado, bem como por Liu Qingjin. Mas para essa mulher que ele nem sequer conhecia, ele não precisava se segurar. Zhao Feng soltou um bufo frio, então seu corpo explodiu com uma brilhante corrente de vento e relâmpago de cor azul escuro, se agitando como se fosse uma serpente, causando destruição ao seu redor. Peng! Boom! A tempestade de espada e Qin foi imediatamente dilacerada pela corrente de vento e relâmpago. O Lorde da cidade do Lago Inundante, que atualmente estava se aproximando, sentiu uma sensação de dormência e foi empurrado para trás. Um poderoso uso do poder do vento e relâmpago. A expressão dos 2 lordes verdadeiros mudou drasticamente. Seus ataques foram destruídos por apenas um movimento de Zhao Feng. Chua! Um feixe de vento e relâmpago desapareceu, deixando apenas alguns arcos elétricos para trás. Cuidado! O Lorde da cidade gritou. No instante seguinte, uma poderosa rajada de vento e um zumbido de relâmpago surgiram próximo da mestra do Palácio da Espada Qin. Chua! Uma figura de cabelos azuis envolto de arcos elétricos apareceu atrás dela. Tal velocidade! Como isso é possível? O rosto da mestra do Palácio da Espada Qin perdeu a cor enquanto usava a mão que segurava o Qin, pois não conseguiu reagir a tempo e usar a outra mão que controlava a espada. Era óbvio que as ações anteriores de Zhao Feng estavam um pouco reservadas, já que sua velocidade atual foi quase 2 vezes mais rápida que antes. Bang! Uma esfera de vento e relâmpago se condensou na mão de Zhao Feng, que com um ímpeto de trovão, atacou de frente a mestra do Palácio da Espada Qin, quebrando seu Qin. Você realmente quebrou o meu Qin de Liu He. A expressão de elegância e serenidade da mestra do Palácio da Espada Qin desapareceu, sendo substituída por raiva, pânico e medo. Shu! Uma intenção assassina brilhou em seus olhos enquanto sua outra mão rapidamente controlou a espada que se transformou em um brilhante feixe de luz de 3 cores que cruzou o ar, esfaqueando diretamente na direção de Zhao Feng. HMPH. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng de repente liberou um poder de abalar a alma, atingindo a mente da mestra do Palácio da Espada Qin.
Clang. A espada voadora controlada pela mestra do palácio de repente caiu do ar. O poder da mente e alma de Zhao Feng era comparável a de um soberano e, o impacto direto da pressão mental de seu poder ocular, quase fez a mente da mestra do palácio se quebrar. Socorro, me salve! O rosto da mestra do palácio da espada Qin ficou branco como papel. Seus cabelos e roupas estavam todos bagunçados, revelando sua atraente e branca pele. Isso vai te ensinar a não interferir nos negócios dos outros. Zhao Feng estava inexpressivo e, sem olhar, a chutou. Peng! Seu chute infelizmente acertou bem no meio dos seios da mestra do palácio da espada Qin. A mestra do palácio sentiu uma mistura de constrangimento e ódio, vomitando um bocado de sangue enquanto voava para trás.